Olá pessoal, engenheiro Fábio da empresa Fast Consultoria, e no Dica da Semana de hoje estaremos falando sobre a norma regulamentadora de número 15, que trata sobre o adicional de insalubridade. Inicialmente, é importante compreender o conceito de insalubridade. Insalubridade é algo que vai gerar um dano à saúde do trabalhador. Então esse trabalhador ele pode estar exposto a um risco, a um agente, como por exemplo, o ruído, poeira, gases, vírus, bactérias, entre outros riscos. E a exposição a esses riscos pode gerar um dano à saúde do trabalhador, um efeito deletério à saúde do trabalhador. Então esse é o conceito de insalubridade. Está sempre ligado às questões da saúde do empregado no ambiente de trabalho. E para caracterizar a exposição ou para definir os aspectos ligados à insalubridade, existe a obrigatoriedade da elaboração de um laudo técnico para caracterizar essa condição de insalubridade. Conforme a legislação, legalmente, existem duas funções que podem elaborar esse laudo. Seria um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Somente essas duas funções, de acordo com a legislação, podem caracterizar uma condição insalubre. Dentro da NR15, existem 14 anexos que vão definir esses aspectos relacionados ao pagamento do adicional de insalubridade. Aqui é importante deixar bem claro que, se não estiver previsto dentro desses 14 anexos, não tem o direito. Isso é fundamental compreender essa questão. Então, a legislação, sabemos que é uma legislação antiga, é uma legislação arcaica, e não teve muitas alterações, mas é o que está previsto na legislação. Então, tem que estar dentro desses 14 anexos. E aí são diversos anexos, né? Tem anexo que fala sobre o ruído, tem anexo que fala sobre o calor, sobre o frio, agentes químicos, agentes biológicos. Então, o engenheiro ou o médico, ele precisa fazer uma inspeção no local de trabalho, muitas vezes medições, avaliações quantitativas, para poder definir esse grau de insalubridade. E o que a NR15 determina? Que o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador o recebimento desse eventual adicional, que vai incidir sobre o salário mínimo da região. Tá? Então, o adicional de insalubridade, caso haja essa constatação, ele vai incidir sobre o salário mínimo da região. Seria 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio e 10% para a insalubridade de grau mínimo. E aí o que define esses graus de insalubridade? São os 14 anexos que eu comentei anteriormente. Tá? Vamos citar um exemplo. O trabalhador está exposto à umidade e nessa exposição existe a possibilidade de um eventual dano à sua saúde. Então a umidade caracteriza 20%. A coleta e industrialização do lixo urbano pode configurar 40%. Por que pode configurar? Porque outros fatores devem ser avaliados, como o tempo de exposição, a forma de contato, como esse agente, vamos pegar por exemplo os agentes químicos, como ocorre a dispersão na atmosfera. Então devem ser avaliadas e avaliados diversos fatores. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, então por exemplo, um zelador, então ele está exposto à umidade e também exposto à coleta do lixo. Então, eventualmente, ele pode ter a caracterização em grau médio e também em grau máximo. Então, nesse caso,
vai ser considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Então não tem como acumular isso aí. A eliminação ou neutralização da insalubridade vai determinar a cessação do pagamento do adicional respectivo. Então aqui não existe, por exemplo, direito adquirido. A partir do momento que esse trabalhador ele não está exposto a uma condição insalubre, não tem mais o pagamento. E, por fim, a eliminação ou neutralização da insalubridade pode ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral, equipamento de proteção coletiva, que conserve um ambiente dentro dos limites de tolerância, o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então vamos imaginar que eu tenho um processo que gera elevados níveis de poeira, né? E aí eu desenvolvo um sistema de exaustão e consigo manter, né, por meio da proteção coletiva, esses valores dentro dos limites de tolerância. Então a eliminação ou neutralização pode ser constatada, né, através da adoção de medidas de ordem coletiva. Ou pode ser com a utilização de equipamentos de proteção individual também. É claro que para configurar esses aspectos de eliminação ou neutralização, a gente precisa atestar isso no ambiente de trabalho, realizar novas medições, no caso do EPI, cumprir rigorosamente a norma regulamentadora de número 6, que já tivemos um dica da semana que fala sobre essa questão. Então, diversos fatores podem ser analisados e avaliados. Muito obrigado e até o próximo Dica da Semana.